glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado. Glória a Deus. Louvado e santificado és o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe nesta noite, nesta tarde. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abre os seus ouvidos. Peça ao Senhor para poder te dar discernimento, te dar entendimento daquilo que Ele quer falar com você nessa tarde, através do servo do Senhor. Vamos receber o nosso irmão Márcio, glória a Deus, que irá ministrar uma palavra direto do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, para mim e para você nessa tarde. Vamos receber o servo de Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É maravilhoso, né, irmãos? Mais uma tarde de salvação, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está dando para muitas almas. A palavra de Deus fala que aquele que tem ouvido ouve, né? O que o Espírito diz às igrejas. Muitos tampam os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então, quando você tampa o ouvido para Deus, o seu ouvido está aberto para o pecado, está aberto para a morte, porque Jesus é vida e Satanás é morte. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, que é a salvação, a vida, vem de Deus. Então, quando o homem vive na sua vida libertina, que faz o que bem quer, o que acha que é certo e não o que Deus ensina, os seus anos de vida são abreviados na terra. E ainda que seus anos não fossem abreviados, ainda que esse homem viva 1000 anos sobre a terra, ou até mesmo 2 vezes 1000 anos, como disse Eclesiastes, tendo do bem e do melhor, bons filhos, bons gado, bom salário, boa família, melhor seria que esse homem tivesse morrido no aborto, que a palavra de Deus fala, do que ele ter vivido 2 vezes 1000 anos sem salvação. Porque aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que não se arrependem, aqueles que não se convertam dos seus maus caminhos, aqueles que não lavam a tua vestimenta no sangue do Cordeiro, não tem salvação. Esta semana, este ano foi um ano que a mídia esquentou, as manchetes diariamente divulgando um crime mais terrível do que o outro. Pessoas perdendo a vida de maneira banal. E quando nós ouvimos os familiares dando depoimento, eles falam que aquela criança, aquela adolescente que morreu, ou aquele jovem, ou aquela senhora idosa que morreu, numa cena trágica, está lá no céu agora descansando com Deus.
Outros falam que virou estrela, está lá no céu brilhando. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Indiferentemente se o homem morreu esquartejado, queimado, picado, frito, a forma que você morre não te justifica diante de Deus. A única coisa que te justifica diante de Deus é o sangue de Jesus te purificando do pecado. A única forma do homem encontrar a Deus é por Jesus e não tem outra. O salário do pecado é a morte mesmo. Muitos morrem pelos vícios, muitos morrem por mulher, por homem, morrem por várias coisas dessa vida. Mas apenas aqueles que morrem por amor a Cristo que alcançará a salvação. Amém? Eu gostaria de te convidar em abrir a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 5. João capítulo 5, amém? O Senhor Jesus vai falar poderosamente. Ele manda nós pregar a palavra. O interessado nesse culto, o maior interessado é Deus. O maior interessado em te salvar, jovem, é o Senhor Jesus. Foi Ele que deu a vida por ti, por mim, por nós. Indiferentemente da prática pecaminosa que você está vivendo hoje. Mas se você arrepender dos seus pecados, se nós arrepender, e se nós pedir ao Senhor Jesus perdão de coração, a palavra de Deus fala que os nossos pecados serão perdoados e serão lançados no mar do esquecimento e não terá mais quem nos acuse. Então hoje, a salvação está chegando na sua casa através dessa palavra. Então dedique aí meia hora da sua tarde. O amanhã pertence a Deus. Através de você ouvir esta palavra, Deus pode dar um livramento para o seu filho, para você mesmo, para o teu marido ou tua esposa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos beneficiados. Porque a palavra de Deus é fonte de água viva. E todos nós temos sede. A palavra de Deus é um pão vivo que desceu do céu. E todos nós temos fome. A palavra de Deus é um socorro. E todos nós necessitamos de um socorro. Todos nós precisamos de um milagre, no mínimo. Todos nós temos algo impossível de ser resolvido, mas que podem ser resolvidos pelas mãos de Deus. E na medida que você começa a abrir os teus ouvidos e deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo, Ele vai aquebrantando o seu coração. Ele vai aquebrantando o seu coração, te dando entendimento e sabedoria, de tal maneira que talvez o que te tira o sono, igual Pedro, perdeu o sono ali, estava triste, porque passou a noite inteira lançando a rede no mar e não pescou nada. Mas quando ele encontrou com Jesus e ouviu as palavras que saíram da boca de Jesus, ele viu que mais importante do que ter uma grande pesca é ter Jesus em sua vida. Ele abandonou o bar, a rede, os peixes, o lar, a cidade, e foi seguir Jesus. E Ele hoje também está te dando essa oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho que Jesus pregou sobre a terra. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 5, amém? A cura de um paralítico de Betesda. Glória a Deus. Jesus convida para com Ele viajar. É uma viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. E o Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem
tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Dai glória a Deus, alegra meus irmãos, tira esta tristeza do seu coração. Dai glória a Deus, alegra meus irmãos, tira esta tristeza do teu coração. Mas Jesus falou para mim, também fala para você, se não dá glória a Jesus, precisa se converter. Estava triste, quase a chorar, veio uma pomba lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar, veio uma pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Estou alegre, sim, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 5. Glória a Deus. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse que, queres que ficação? Disse, queres ficação? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse a Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados irmãos e ouvintes, a palavra de Deus fala com clareza que um determinado tempo, o Senhor Jesus Cristo, peregrinando ali por Jerusalém, ele chegou até um local conhecido como tanque de Betesda. E a palavra de Deus fala que aonde tinha aquele tanque ali, a palavra de Deus fala que ele ficava situado no 5º alpendre, ou seja, no 5º andar de uma edificação. E ali se aglomerava muitos enfermos, muitos coxos, muitos paralíticos,
surdos, mudos, cegos, leprosos, pessoas com todos os tipos de enfermidade, que não podiam ser curadas pelo médico, ou que não tinha condições de estar fazendo tratamento com o médico. E a palavra de Deus fala que entre eles ali também havia um certo homem que há 38 anos ele frequentava aquele local. Há 38 anos as pessoas levavam ele lá e deixavam próximo ao tanque, à espera do milagre. Porque quando os anjos desciam e agitavam o tanque, apenas uma pessoa poderia ser curada. Apenas uma pessoa poderia receber o milagre. Então, apesar de ter uma multidão de enfermos ali naquele tanque de Betesda, mas nem todos que estavam no tanque eram curados. Nem todos que iam ali naquele tanque alcançavam o milagre. E com aquele paralítico também não era diferente, porque já havia 38 anos que ele frequentava aquele local e também não era curado. E a palavra de Deus mostra que ele era um homem perseverante. Ele não era um covarde. Ele não era um preguiçoso. Ele não era um soberbo, exaltado, que tenta resolver o problema uma, duas vezes e na terceira já desiste. Ele não é aquele tipo de pessoa que aceita Jesus uma vez, cai e não levanta mais, e fica acomodado no pecado. Ele não era aquele tipo de pessoa que comete uma falha, um pecado, e não se arrepende, e não pede Deus força para dar ele força para ele perseverar, para perdoar os pecados dele. Apesar de paralítico acamado, aquele homem perseverou em busca da sua cura e do seu milagre. E não tinha quem o ajudava. E a palavra de Deus fala que Jesus, contemplando ali ele, Jesus chegou até ele e falou: tu queres ficação? E ele falou: Senhor, mestre, há muitos anos eu venho aqui, há 38 anos, e toda vez que eu vou entrar no tanque, vem um outro homem e passa na minha frente. Toda vez que o meu milagre está para ser alcançado, alguém me passa para trás. Toda vez que eu estou me levantando, alguém me derruba. Toda vez que meus olhos estão sendo abertos, alguém me cega. Toda vez que eu estou me endireitando, alguém me desvia do caminho. Alguém me tira o foco, alguém me tira a atenção. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Aquele homem era um milagre. Mas às vezes você não é paralítico fisicamente. Às vezes você fala, você anda. Mas toda vez que você quer tomar um rumo na sua vida, vem alguém e te tira o foco. Toda vez que você quer abrir um negócio, vem alguém e te passa para trás. Toda vez que você quer ser liberto das drogas, da bebida, vem alguém e te oferece um baseado, te oferece uma cachaça, e você não resiste. Toda vez que você começa a ir na igreja, vem alguém e te chama para o forró, para o pagode, e você não consegue ir avante. Sempre vem alguém e te passa para trás, usado pelo diabo. Sempre vem alguém e te tira o foco, te derruba. E com esse homem não era diferente. Há 38 anos, ele buscava aquele milagre. Há 38 anos ele buscava aquela cura e não alcançava. Mas um certo dia Jesus contemplou a perseverança dele, a insistência dele, a fé dele. E Jesus se compadeceu dele. O que os anjos não puderam fazer por ele, o que os homens não puderam fazer por ele, Jesus fez. Jesus chegou até ele e falou: pegue a tua cama, levanta e anda.
E a palavra de Deus fala que ele obedeceu, teve fé, e pegou a sua cama e saiu andando. E quando ele ia para a sua casa, um grupo de religiosos, aqueles que falam que servem a Deus, mas andam culiados com o mundo, que não acreditam no milagre, não acreditam no poder de Deus, não têm uma vida separada. A palavra de Deus fala que ao avistar aquele homem levando a cama em pleno sábado, a palavra de Deus fala que eles olhou para ele, uai, você trabalhando no sábado, levando a cama, o sábado não foi separado para descanso? E por que você trabalha em pleno sábado? Eles eram tão cegos que eles não percebiam a dor daquele homem. Há 38 anos aquele homem estava acamado e os religiosos não sabiam. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos falam que são cristãos, que é evangélico, que é gospel, que é crente, e não sabe que está enfermo perto da sua casa? Há um mês, há 3 meses, há um ano, tem alguém acamado dentro de casa. E os religiosos também não dão falta. Fala que ama a Deus, fala que ama o próximo, mas não visita, não ora. Não vai visitar os enfermos, não vai visitar os presídios, não ajuda quem tem fome, mas também fala que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é ungido, que é ungida. E às vezes aquela pessoa está ali acamada, já tem meses, e ninguém vê. Mas o dia que ela passar correndo perto deles, eles vê. Aí eles falam, nossa, onde você vai com tanta pressa? Para que essa pressa toda? Para que essa correria? Assim também foi com aquele homem. Enquanto ele estava enfermo, acamado, os judeus, os fariseus, o homem, ninguém viu o sofrimento dele. E quando ele precisava de ajuda, quando ele precisava de alguém que colocasse ele no tanque, ele não achou ninguém. Quando ele procurou alguém que o apoiasse, ele não achou ninguém. Mas quando ele estava de pé andando e dominando os seus mares, um monte de acusadores se levantou contra ele. E ele até então não sabia o nome de Jesus, ele ainda não conhecia Jesus. Então a palavra de Deus fala que com o passar do tempo, ele foi lá no templo agradecer. Aqui em João, capítulo 5, glória a Deus, versículo 14. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curou. Está vendo? Na hora dele receber o milagre, ele ainda não sabia que era o próprio Jesus que estava o curando, porque ele ainda era cego espiritualmente. Apesar dele receber o milagre, ele ainda não sabia que era Jesus. E eles perguntaram para ele: quem te curou? Ele: não sei, eu não vi. Mas a palavra de Deus fala que com o passar do tempo, ele foi no templo agradecer. Ou seja, ele foi na igreja agradecer a Jesus Cristo pelo milagre, agradecer a Deus. E quando ele chegou no templo, ele viu Jesus ministrando a palavra. E quando ele viu Jesus ministrando a palavra, Jesus fitou nele os olhos, olhou para ele e disse: vai e não peques mais, para que não suceda que algo pior venha te acontecer. Talvez, amado ouvinte, amado irmão, você está em casa e fala: essa pregação não tem nada a ver comigo, eu nunca tive enfermo, eu nunca fui paralítico, então não serve para mim, mas serve. Talvez Jesus te livrou da bala perdida, talvez Jesus te livrou da morte no acidente, talvez Jesus te curou de um câncer, de uma AIDS,
Talvez Jesus te livrou da mão do homicida, do homem sanguinário. Jesus te deu a liberdade. Talvez Jesus te tirou da prisão. Talvez Jesus te livrou naquele dia que levantaram homem sanguinário para tirar a sua vida. E ele te livrou da morte. E você até hoje não foi agradecer ao Senhor. E você até hoje fala, um dia eu vou lá na igreja e não vai. Um dia eu vou arrepender dos meus pecados e não se arrepende. Um dia eu vou sair dessa vida e não sai. E foi isso que Jesus falou para aquele paralítico. Vai, não peques mais, para que não suceda que algo pior te aconteça. Será o que tem pior do que ficar 38 anos numa cama? Será o que tem pior ficar 38 anos sem andar acamado, sem apoio, sem auxílio de alguém? Mas algo pior poderia acontecer com aquele homem. E algo pior também pode acontecer comigo, pode acontecer com você, que Jesus libertou da mão do homem sanguinário, que Jesus livrou da morte, que Jesus curou do câncer, da enfermidade, do acidente, da overdose. Pelo fato de Jesus ter te dado um escape, você até hoje não toma um jeito, não toma um rumo, não se encaminha, não se arrepende. E pensa, porque Jesus te livrou uma vez, porque Jesus livrou 2 vezes, não conserta a sua vida com Deus. Talvez você pense igual Sansão. A palavra de Deus fala que quando Sansão, amados irmãos e ouvintes, que quando Sansão pecava contra Deus, por várias vezes antes disso, o Senhor livrou ele das garras dos filisteus. Por várias vezes o Espírito Santo de Deus que estava nele livrou ele da mão dos seus inimigos. Porque Deus tinha promessa na vida de Sansão. Deus tinha uma obra já escrita na vida de Sansão. E tem pessoas que falam que quem tem promessa de Deus não morre. Mas morre sim. Promessa Deus tem na vida de todo mundo. Deus prometeu salvar todos aqueles que se arrependeram de seus pecados. Deus prometeu dar um novo nome para todos aqueles que ouviram a sua palavra. Deus prometeu dar vida eterna para todos aqueles que morreram em santidade. Então promessa Deus tem na vida de todos, porque Ele não faz acepções de pessoas. E Sansão também tinha uma promessa. E Deus tinha descido o teu espírito sobre Sansão, para Sansão pelejar contra os filisteus, que era inimigo do povo de Deus. Mas Sansão, ao invés dele manter em retidão na missão que Deus o deu, ele começou a se exaltar, a se soberbecer, a se achar forte demais, esperto demais, a ponto de enganar os seus pais, os seus irmãos, a ponto de enganar a sociedade. E Sansão começou a prostituir com Dalila. A palavra de Deus fala que quando ele viu aquela prostituta, que não sabia ele, que foi comprada pelos próprios filisteus, porque eles já sabiam que Sansão gostava. Eles já sabiam que Sansão não podia ver uma perna cruzada em suas frentes, que ele caía matando. E o que o filisteu fez? Contratou Dalila, pagou Dalila, quanto que tu queres para enganar aquele homem, Sansão, e ela deu seu preço. E a palavra de Deus fala que ele então ali começou a cruzar os caminhos de Sansão. E na hora que era para Sansão estar batalhando, pelejando pelo exército de Cristo, Sansão estava lá prostituindo. Sansão estava lá brincando com Dalila, fazendo joguinho com Dalila. E a palavra de Deus fala que por várias vezes, enquanto Sansão estava ali distraído com Dalila, os teus inimigos, os filisteus, vieram matar. E
Deus, por misericórdia, livrava Sansão. De repente, Sansão vencia os filisteus. De repente, Sansão arrebentava as cordas, que Dalila o amarrava. Mas chegou uma hora que a misericórdia de Deus saiu da vida de Sansão. O Espírito de Deus abandonou Sansão, porque ele não habita em templo sujo. E a palavra de Deus fala que então os filisteus estavam vindo até Sansão. E Sansão, cheio de si mesmo, olhou para os filisteus e olhou para Dalila e falou: assim como o Senhor, meu Deus, me livrou das garras dos filisteus, dessa vez ele também me livrará. Tem uma diferença muito grande. Uma coisa é Deus te livrar quando você ainda não conhece a palavra. Outra coisa é quando você já conhece a palavra. Uma coisa é Deus te livrar quando você não está vendo o abismo. Outra coisa é você saber que o caminho que está andando te leva para o abismo e você insiste nele. Uma coisa é Deus te livrar enquanto você está cego. Outra coisa é quando você já enxerga. Você já sabe o que é de Deus e o que não é. Já sabe o que é certo e o que é errado. Mas opta em fazer o errado, crendo na misericórdia de Deus. E isso foi Sansão. E a palavra de Deus fala que um certo dia chegou os filisteus para pegar Sansão. Sansão pensou que ainda tinha o Espírito de Deus. E a palavra de Deus fala que quando Dalila entregou Sansão nas mãos dos filisteus, não teve escapatória para Sansão. O filisteu o pegou. A palavra de Deus fala que eles o amarrou ele, furou os 2 olhos dele e deixou ele cativo dentro do templo de Dagom. E ali eles fizeram a festa e humilharam Sansão diante de todos. Talvez você não está entendendo, mas o Senhor vai te explicar nessa tarde, minha irmã, meu irmão. Talvez você já serviu a Deus uma hora. Talvez você já pregou a palavra, já expulsou demônio, curou enfermos, já conheceu o íntimo de Deus, já teve revelação, profecia, já foi liberto de tantos males, já teve tantos livramentos. E hoje Satanás te prendeu também no templo de Dagom. Todos passam para você ver você se drogando. Todos passam perto de você, que outrora era casada, era uma mulher honrada diante de Deus e da sociedade, que tinha um só marido. E hoje é você cada dia com um parceiro diferente. Cada dia você está com parceira diferente. Cada dia agora você está com uma mulher diferente. Outrora você era bem visto. Por mais que Satanás use o mundo para nos rejeitar, mas as pessoas olhavam e te admiravam. Hoje olha e zomba. Hoje elas olham e falam: aquilo ali já pregou a palavra. Aquela ali já foi crente. Aquilo ali já foi crente. Drogado desse jeito, bêbado, sujo, todo maltrapilho. Esse daí já foi filho de Deus mesmo. Foi isso que Satanás fez com Sansão. E é isso que Jesus alertou aquele paralítico: vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Não é porque hoje nós pregamos a palavra de Deus que nós estamos livres do mal, não. Se nós deixar de dar crédito à palavra de Deus, deixar de ter separação do mundo, deixar de santificar o nosso corpo, a nossa alma, a nossa língua, o nosso olho, se nós deixar de buscar o Senhor com sinceridade, os mesmos inimigos que outrora, que é Satanás e seus demônios, que trabalhavam para destruir as nossas vidas, eles estão aí. Ninguém mata Satanás, ninguém mata o diabo, não. Tem um tempo determinado para isso. É só após o arrebatamento da igreja.
Então aqueles inimigos que outrora destruíam a sua vida nas drogas, na bebida, na prostituição, na jogatina, no adultério, eles estão aí soltos, procurando quem possa tragar. Se eles acharem a casa vazia, eles entram e fazem morada. E o estado vai ser pior do que o outro quando for encontrado. Então, nesta tarde, o Senhor Jesus está te convidando. Talvez até hoje não foi um pastor na sua casa para te convidar para entrar no tanque. Talvez até hoje não foi uma missionária, um evangelista, não foi um ancião, não foi ninguém te ajudar a sair dessa cova, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, que é onisciente, onipotente, Ele está aí neste momento, Ele está dentro da tua casa, Ele está te convidando, venha, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aproveita essa oportunidade. A oportunidade é hoje, não é amanhã. O amanhã pertence a Deus. Hoje pode acontecer muita coisa ainda, tanto na minha vida quanto na sua. Hoje o Senhor Jesus Cristo está convidando. Mas a palavra de Deus fala que vale mais uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Não adianta, meu irmão, minha irmã, nós endurecer o coração para Deus. Só existe um caminho. Às vezes eu olho para pessoas igual eu mesmo falando. Eu não quero ser crente, não. Logo, se for para mim ser igual aqueles irmãos lá, fanáticos, eu não quero, não. Mas a única forma de ser salvo é assim mesmo. Ninguém vai ser salvo bebendo cachaça. Ninguém vai ser salvo andando seminu pelas ruas. Ninguém vai ser salvo jogando futebol. Ninguém vai ser salvo falando da vida dos outros. Ninguém vai ser salvo fazendo macumba, se dobrando diante de imagem e escultura. Só tem um caminho, e ele já está escrito. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você gostando ou não desta palavra, você gostando ou não desse evangelho, a única forma de você, de nós, sermos salvos é por este caminho. Esse caminho que você está te leva para o inferno. Mas que é isso, irmão? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre trabalhei minha vida toda. Mas aquele que semeia da terra colhe. Se você trabalhou sua vida toda, então sua vida toda você teve o que comer, o que vestir, o que beber. Se você trabalhou muito, você também ganhou o suficiente pelo seu trabalho, porque ninguém trabalha de graça. Ah, irmão, mas eu já dei cesta básica. Se você deu cesta básica, tudo bem, mas você está comendo até hoje. Então Deus já te pagou o que você fez. Deus não deve nada a ninguém. Ninguém vai ser salvo porque é uma pessoa amorosa. Para ser salvo tem que ter santidade. Para ser salvo tem que ter separação do mundo. Quem tem santidade tem amor, primeiramente a Deus, aos homens e a si mesmo. Quem tem santidade tem pudor para vestir, para falar, para andar, para olhar. Quem tem santidade tem vergonha. Quem tem santidade tem humildade de ouvir. E a palavra de Deus fala, para encerrar, em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ah, irmão, mas eu já sou idosa. Eu tenho 80 anos. Mas se você não aceitar Jesus, passar pelas águas, participar do corpo e do sangue de Jesus,
O Senhor fala bem claro que aquele que não bebe do meu sangue e não come da minha carne, não tem parte de mim. É necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Ah, meu filho é bom, ele fica só no videogame com a namorada dele. Ah, então não precisa, precisa. Jesus não vem chamar os bons, porque não existe ninguém bom na terra. Bom é Deus que está no céu. Ele vem chamar os pecadores para arrependimento. Ele vem chamar os homicidas para arrependimento. É os macumbeiros, idólatras, feiticeiros. Ele vem chamar os avarentos para arrependimento. É os idólatras. Ele vem chamar quem se acha errado. Aqueles que se acham bom, continuam aí nas suas. Mas só tem um que te justifica diante de Deus. E o nome dele é Jesus. Sem ele, não há Salvador. Maria não salva. João não salva. Tião não salva. Não tem homem e nem sobrenome que salva. O único que salva é Jesus. Então que Deus abençoe a todos e fica na paz em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. No livro de Apocalipse, ela nos afirma dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E hoje o Senhor falou comigo e falou com você também. Então vamos dar ouvido ao que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou nesta tarde. Glória a Deus. Enquanto o irmão estava pregando, enquanto o Senhor falava na boca do nosso irmão, eu aqui sentado em espírito, em oração, glória a Deus, aleluia. Deus me revelava 3 mulheres e um jovem. Glória a Deus. Essas 3 mulheres, quando você dava ouvido à oração e à palavra do nosso Senhor, glória a Deus, aleluia, o Senhor estava tocando uma enfermidade no seu corpo. Glória a Deus. E você vai chegar e vai testemunhar essa cura. Glória a Deus, aleluia. Você vai chegar a fazer um exame para confirmar isso. Você pode tocar nesse momento onde estava doendo, onde essa enfermidade estava causando essa dor. E você não vai mais sentir essa dor. Hoje você vai dormir tranquilo. Essas 3 irmãs, essas 3 mulheres que me revelam a voz do Senhor. Hoje você vai dormir tranquilo. Você não vai sentir essa dor e você vai falar: mas o médico já falou que essa dor, essa enfermidade tinha desenvolvido. Você vai chegar a fazer o exame de novo. E o médico vai ficar boquiaberto. Porque as medicinas constataram que essa enfermidade se desenvolveu no seu corpo. E vai ficar sem saber o que falar e o que fazer. Porque hoje o Senhor te curou, essas 3 mulheres, dessa enfermidade. E tem um jovem, que o Senhor, quando o irmão pregava a palavra, esse jovem, ele ouvia a palavra. E o Senhor mandava falar para esse jovem assim: glória a Deus, que se você está sentindo arrepios, você ouve vulto dentro de casa. Às vezes alguém fala com você e você sente calafrios pelo corpo. Mas era o espírito da morte aproximando de você. E você não tem sentido. Às vezes você passa no escuro, o medo toma conta de você, glória a Deus, aleluia. É como algo fosse acontecer com você do nada. Às vezes você vai para comprar um pão na padaria, ou você sai de noite para fazer uma coisa. Você vai no seu destino correndo, volta correndo, chega cansado com medo. Mas o Senhor manda falar para você assim: jovem,
jovem, é você mesmo. Que hoje Ele te livra da morte. Hoje Ele te dá a solução. Não seja cego como os fariseus. Porque hoje o Senhor, glória a Deus, aleluias, Ele te livra da boca da serpente. Hoje o Senhor te livrou da morte. Mas dá ouvido à voz de Deus. Procura dar ouvido ao que o Senhor Jesus Cristo tem falado com você. E esse jovem que Deus manda falar, a sua mãe já falou com você. Pessoas já chegaram em você falando, Deus tem obra na sua vida. Dá ouvido à voz do Senhor. Porque grandes coisas Ele fará por intermédio da sua vida. E nesse momento eu quero agradecer aos irmãos e ouvintes presentes que participaram deste culto conosco. Que o Senhor te abençoe nesse início de noite. E que o Senhor derrame, glória a Deus, aleluias, bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o profeta Adão. Passeou, irmão. Ô, terra, sai da caverna, Elias. Seu Jesus. Tá em solidão aí também não, né, irmão? Aí é benção. Vamos café, irmão? Ah, eu vou aceitar. Eu nunca cheguei na casa de um amigo meu, eu falei, um copo de água, eu tenho outro copo vazio. Toma. Foi o iPhone, não precisa, não. Pega aqui embaixo, aqui, ó. Pega o café e o café, não quebrar, tá?